Nossa pesquisa sobre a história brasileira não parou. Foi então que, depois de percorrer toda a história do Brasil, começando na formação de Portugal, chegamos em 1964. Um período do Brasil extremamente importante para entender o Brasil contemporâneo, mas também extremamente delicado. Sabíamos que contar o que foi a ditadura militar no Brasil com respeito àquilo que realmente aconteceu seria uma odisseia. Para isso, a nossa equipe foi a primeira a ir atrás de documentos internacionais sobre o regime militar, contando a influência da República Tcheca e da polícia soviética aqui no Brasil naquele período. Um trabalho que exigiu mais comprometimento com a busca pela verdade do que nunca e incontáveis horas de pesquisa e entrevistas com especialistas. O resultado é o documentário mais visto da história deste país. Um sofrimento só se alivia quando você conta a história dele, né? E o nosso século XX foi um século de grandes sofrimentos. Regime militar. Esse é um tema que suscita sensibilidades, porque remonta a narrativas sobre as quais se constroem as mitologias da política contemporânea. Golpe contra golpe, revolução. Vamos fazer um mutirão pela verdade. Primeira tentativa de averiguar o que se passou em 64. Pelos arquivos do Bloco Comunista, o que se revela é isso que eu sempre soube. Para um jovem jornalista como eu era complicado, porque nós estávamos na época do terrorismo, né? Que eu não gosto de chamar de luta armada, que é terrorismo mesmo. Vamos tratar as coisas pelo nome que elas têm. Em 2020, vivemos um momento crítico. As ruas estavam vazias e uma pandemia sem data para terminar. Mesmo diante desse obstáculo, não podíamos deixar que ele interrompesse a nossa missão. Decidimos então fazer uma produção sem precedentes sobre um dos maiores problemas do Brasil, a educação. A falência do ensino brasileiro não é nenhuma novidade. Porém, produzir uma série capaz de descobrir as causas e os causadores de uma pátria que pouco educa, isso sim era algo inédito e arriscado. Para chegarmos em respostas à altura dos questionamentos, fomos além de olhar para o caso brasileiro. O que começou como um documentário sobre a tragédia na educação brasileira se tornou um épico de 3 episódios que explora a pedagogia como um campo do conhecimento humano e traz um diagnóstico do nosso país fora do senso comum. Pátria Educadora apresentou a Brasil Paralelo para milhares de brasileiros e, mais do que isso, resgatou ideias sobre o que é a educação, qual o seu papel na sociedade e o que ensinam as experiências bem e mal sucedidas no campo da pedagogia. No ano seguinte, mais um passo em direção ao desconhecido. O número cada vez maior de originais da ABP evidenciava a necessidade de termos a nossa própria casa, para que cada membro da Brasil Paralelo pudesse assistir os nossos conteúdos na tela do seu celular, notebook ou na sala de estar. Após muito trabalho duro, afinal, produzir tecnologia no Brasil é algo extremamente difícil. Nós finalmente conseguimos desenvolver o nosso próprio aplicativo de streaming, com aplicativo de TV, celular e tudo que era necessário para que as pessoas pudessem consumir nas suas casas o nosso conteúdo da melhor forma possível. Agora, junto do nosso conteúdo original, os membros da Brasil Paralelo poderiam ter acesso a um catálogo que chamamos de BP Select, uma seleção de filmes internacionais escolhidos a dedo para dar o play sem medo. Isso nos possibilitou apresentar para muitos brasileiros grandes obras do cinema que até então eram desconhecidos da grande maioria do público. Charada, Nasce uma Estrela, Do Mundo Nada Se Leva, O Galante Mr. Deeds, A Mulher Faz o Homem, O Homem que Não Vendeu Sua Alma. São alguns dos clássicos do cinema que foram assistidos por milhares de pessoas no streaming da Brasil Paralelo. Histórias que resgatam de maneira profunda valores de generosidade, bondade, coragem. Nós temos muito orgulho de ter feito com que esses clássicos da história do cinema tivessem chegado em tantas pessoas no Brasil.
Aquela iniciativa que nasceu em um escritório de 8 metros quadrados, sem nenhum recurso para começar, agora tinha um catálogo de grandes filmes da história do cinema e milhares de membros na sua plataforma. A chegada destes filmes não diminuiu o nosso ritmo de produção de originais, pelo contrário. Em comemoração aos 10 anos da Brasil Paralelo, liberamos o BP para sempre, o acesso vitalício a Brasil Paralelo. Você paga uma única vez e garante acesso para sempre ao que já produzimos e ao que ainda vamos lançar dentro do plano escolhido. E quem entra agora ainda recebe mais de R$ 2.400 em bônus inéditos nas áreas de finanças, negócios, filosofia e literatura. Essa condição pode sair do ar a qualquer momento. Toque no botão abaixo e garanta agora seu BP para sempre. Brasil Paralelo. Assine uma vez. Acesse para sempre.